Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens que derrotaria Feitrin, Augustus, Aurora de Umineko. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição. Chega de enrolação e vamos lá. Elaine Belloc, ela é filha de Miguel Demiurgos e foi apadrinhada pelo seu tio Lucifer Morningstar, e ela se tornou praticamente a encarnação da presença, ou pelo menos um dos vários avatares da presença, sendo praticamente uma deusa na Terra, podendo fazer praticamente o que ela bem quiser, e nada e nem ninguém pode estar acima dela. Talvez a presença em seu estado puro, mas ainda assim ela conseguiria superar a Feitrin. Beyonder pré-retcon, talvez esse seja o que tem menos chance de vencer a Feitrin, mas eu dou o braço a torcer porque o Beyonder nessa fase era extremamente poderoso, a ponto de abalar bilhões e bilhões de dimensões e universos inteiros sem ter nenhuma dificuldade. A realidade para ele era como brincar com uma simples bola, e como se não bastasse, nas suas lutas contra o Homem Molecular, em que se destruiu bilhões e bilhões de vários universos e dimensões, ele não só não sofreu nenhum dano, como se reconstituiu como se não fosse absolutamente nada. Então não é impossível pensar que ele daria uma ótima luta contra a Feitrin. Dr. Manhattan do Doomsday Clock, porque basicamente se fosse a versão dos Watchmen, possivelmente ele não venceria a Feitrin, mas eu ainda dou o braço a torcer. Mas vamos colocar a versão do Doomsday Clock para que não reste pedra sobre pedra. Essa versão do Dr. Manhattan é tão poderoso que ele se aproxima de um deus. Apesar de não ser onipotente, ele ainda tem outras habilidades como manipulação da matéria, reconstituição molecular, clonagem, e além disso ele transcendeu o tempo, o espaço, a realidade e qualquer coisa assim do gênero. Então dá pra afirmar que, assim como Feitrin, ele também é capaz de ver tudo como míseras peças de xadrez que ele pode muito bem manipular ou remover quando não for mais útil, só que com a diferença que o Dr. Manhattan tem feitos mais impressionantes que a da Feitrin. Deus Destino, essa versão do Dr. Destino absorveu os poderes de vários Beyonders juntamente com vários homens moleculares, e como eu mencionei anteriormente, o Beyonder, só um, já era capaz de destruir bilhões de universos e dimensões sem dificuldade. Imagina vários que foram capazes de matar o Tribunal Vivo e ainda por cima o Homem Molecular, que é tão poderoso que é capaz de medir forças com o Beyonder. Então temos uma versão do Dr. Destino que é praticamente um deus na Terra, pode fazer o que ele bem quiser, e até mesmo as entidades mais poderosas como Franklin Richards e a Força Fênix ficaram à mercê do mesmo. E além disso, ele também pode destruir as Joias do Infinito, que são ditas impossíveis de serem destruídas, então nada pra ele é impossível. Overvoid, sendo bem grosso e porco na explicação, ele é basicamente o monitor original que deu origem a vários monitores e ao anti-monitor, e ele é a representação das páginas em branco dos quadrinhos, transcendendo uma dimensão diferente da nossa, e seus poderes são tão complicados de se analisar que chega a ser abstrato, mas sim, ele teria total condição de derrotar a Feitrin. Seisnek, ele é um mago vindo do século 31 que volta no tempo para tentar se tornar um deus e descobrir os segredos das artes místicas, e ele acabou enfrentando o Barão Mordo e o Doutor Estranho, que, lembrando que essa versão do Doutor Estranho é aquela que encarava entidades cósmicas sem dificuldade e fez o Tribunal Vivo ficar de joelhos. Só que eles não foram capazes de ter Seisnek, que foi para o início dos tempos e se tornou a própria encarnação da magia e de todas as artes místicas, se tornando um deus na Terra, sendo capaz de destruir toda a existência sem exigir muito seu poder. E ao perceber que seu plano era fútil, ele simplesmente reconstruiu tudo do zero. E imagina contra Feitrin, que simplesmente não poderia fazer nada. Lucifer, a grande besta do mal. Apesar de Lucifer Morningstar ser incrivelmente poderoso, talvez ele não desse conta de enfrentar a Feitrin, mas na forma de a grande besta do mal, ele é incrivelmente poderoso, porque o Lucifer por si só já é muito poderoso, a um ponto de criar e destruir realidades em simples embates com seu irmão Miguel Demiurgos, somado ao poder da grande besta do mal, uma criatura tão poderosa e nefasta que Ética, Monstro Pântano, Senhor Destino e Espectro não puderam fazer frente, sendo só derrotado quando foi convencido, e simplesmente a Feitrin não teria chance contra ele. Thanos, Regulador Astral, talvez a forma mais poderosa de Thanos até então, em que ele foi tão poderoso ao ponto de destruir toda a realidade, derrotar todas as entidades cósmicas e derrotar até mesmo o avatar de The One Above All, que é o deus criador de todo o multiverso Marvel, o que fez ele momentaneamente ser onipotente, onipresente e onisciente. Mesmo se ele não tivesse encarado o avatar do The One Above All, ele ainda teria poder suficiente para derrubar a Feitrin. The Wild, é meio complicado dizer o que ele seria, porque alguns afirmam que ele é um avatar da presença, outros afirmam que ele é um competidor à altura da presença, ou até mesmo é o deus verdadeiro e não a presença. Enfim, só pelo fato de ele estar associado à presença, isso o torna onipotente, onipresente e onisciente, o que dificilmente a Feitrin poderia encarar. Tribunal Vivo, talvez ele esteja próximo do poder da Feitrin, apesar de eu julgar que ele tem bem mais feitos que a Feitrin, que poderiam subjugar, porque ele é tão poderoso a um ponto de ter poder para sacrificar centenas para salvar milhares, sacrificar milhares para salvar milhões e sacrificar milhões para salvar bilhões.
a presença ou The Presence. Ele é basicamente o deus criador de todo o multiverso da DC Comics, sendo onipotente, onipresente e onisciente. E mesmo que diga, mas ele tem algumas limitações, então ele não é onipotente. De fato, mas essas fraquezas não servirão de nada para impedir a sua vitória contra Featuring. O One Above All, ele é o deus criador de todo o multiverso da Marvel, em que basicamente ele é onipotente, onipresente e onisciente, e dizem, só dizem as más línguas, que ele existe em todos os universos da ficção, só que ele recebe outros nomes, mas isso é especulação. A única coisa que eu posso afirmar é que ele venceria a Featuring sem dificuldade. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente e dê o seu like. Dê sugestões que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e encher de like caso goste dos meus vídeos. Eu sou o Android, tchau.